Amém, igreja? A palavra do Senhor, ela nos traz dois exemplos de homens que buscaram em Deus. Um entendeu a suficiência que é encontrada somente em Deus. Outro achou que precisava de algo mais. Hoje Deus vai nos falar sobre verdades, sobre promessas, sobre os projetos de Deus e como a graça de Deus nos supre em toda a suficiência. A Bíblia ela nos fala sobre o jovem rico. Jovem esse que operava boas obras, que desde a meninice guardava os seus pés, mas tinha no seu coração um amor por todos os bens que Deus lhe entregou, acima de um amor ao Criador. Mas a Bíblia também vai falar sobre Zaqueu, um homem que tinha algumas obras que não eram retas, mas ele queria tanto ver Jesus e sabia que Jesus tinha o suficiente para ele, para tirá-lo daquela condição, que quando Jesus disse: Zaqueu, desça, que essa noite convém passar na tua casa, ele não pensou duas vezes, ele desceu apressado, ele ouviu a voz do mestre e declarou: se alguém tem o defraudado, eis que restituirei. Porque para Zaqueu só uma coisa importava, era ter um mestre na sua casa, era ouvir aquilo que o mestre tinha a dizer. Que na manhã de hoje possamos ter uma postura de Zaqueu, porque se nós analisarmos a nossa vida, não éramos perfeitos, e talvez ainda não sejamos perfeitos, porque a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado já peca, mas que como Zaqueu possamos ouvir a voz do mestre e permitir ele adentrar em nosso lar e depender dessa suficiência. Palavra de Deus que vamos meditar hoje, 2 Coríntios, capítulo 9, verso de número 8, a palavra de Deus diz: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. E Deus é poderoso, igreja. Isso que devemos ter em mente, que Deus é poderoso, é o Todo-Poderoso, é o Todo-Poderoso. Se acharmos em algum instante que Deus não pode, então com certeza nós não podemos. Então não tem nada que possamos acrescentar nos projetos e no plano de Deus, senão dizer: eis-me aqui, usa-me como lhe apraz. Então quando aprendemos a depender desse poder de Deus, que abunda em nós, em toda a graça, e esse poder abunda a fim de que superabundemos em toda boa obra. Como? Tendo sempre. Então é sempre, em tudo, físico, espiritual, sentimental, toda a suficiência. A graça é um favor imerecido de Deus. Não se pode comprar com ouro, com prata ou com obras. A graça é um favor de Deus. Eu não posso alcançar mediante esforço. Não há nada que eu possa fazer para alcançar a graça de Deus. Mas há versículos que falam que podemos achar a graça de Deus. A graça que nos justifica também é a graça que nos capacita para vivermos neste mundo de maneira sóbria, justa e piamente. A graça de Deus que nos dá força para renunciarmos à impiedade e a toda a concupiscência mundana. É a graça de Deus. Então, quando entendemos e dependemos exclusivamente da graça de Deus, podemos descansar no seio de Jesus. A graça de Deus traz todos os benefícios ao cristão, que Deus nos deixa claro. Ela traz tantos e todos os benefícios que Deus nos deixou bem claro mediante a sua palavra. A minha graça te basta. Não precisando de mais nada a não ser a graça de Deus. Glórias a Deus. A minha graça te basta. Essa não foi uma promessa a Paulo.
E essa também não foi somente uma exortação a Paulo. Essa é uma promessa para mim e essa é uma promessa para a igreja no dia de hoje. Essa é uma exortação a mim e essa é uma exortação à igreja no dia de hoje. Nada vai nos faltar, porque a graça de Deus nos basta. Não precisamos de mais nada a não ser a graça de Deus que nos basta. Glórias a Deus. Por isso que o versículo de 2 Coríntios vai dizer: tendo sempre. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 49, verso de número 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Olha que promessa gloriosa, igreja. Sabemos o sacrifício de uma mãe para um filho. E se alguém aqui não tem a real compreensão, então vai perguntar o quanto uma mãe ama um filho. Mas ainda assim, esse amor não é comparável ao tamanho do amor que Deus tem por nós. A mãe pode amar, mas a mãe tem limitações. A mãe pode amar, mas porventura a mãe pode esquecer. Mas o Deus Todo-Poderoso a qual servimos e adoramos na manhã de hoje não se esquece e não se limita. Ele tem todo o poder. E olha para essa promessa: eis que te tenho na palmas das minhas mãos. Na palma das minhas mãos te tenho gravado. Constantemente Deus se lembra de nós. Deus somente não se esquece de nós, como também conhece todos os nossos limites. Olha a sequência do verso 16 na parte B: os teus muros estão continuamente perante mim. Os muros são limite, onde demonstra o limite da cidade, até aqui é a cidade. Então todos os nossos limites Deus conhece, e aquilo que os nossos limites não podem suprir, a graça de Deus supre. Olha que promessa gloriosa. E quando entendemos isso, que tendo sempre de Deus, em tudo, Deus supre. Olha o que diz o Salmo 23, verso de número 1. Essa é a parte que devemos lembrar e descansar em Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará, nada lhe faltará, igreja. Olha que promessa gloriosa. Glorifique a Deus mediante essa promessa. Sou o que a Bíblia diz que eu sou, tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Tudo pelo poder de Deus, para a glória de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4, verso de número 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Essa é a promessa de Deus. Tão somente aprendamos a depender de tudo aquilo que precisamos. Então é tendo sempre. Sempre teremos o que? Tudo o que precisamos, em toda a suficiência. Efésios capítulo 4, verso de número 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida de Cristo. A cada um de nós, Deus não esquece de ninguém. A cada um é concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E é nessa parte, igreja, esta é a parte em que o inimigo das nossas almas busca ou ocultar ou distorcer. Então note que o versículo é claro: Deus vai fazer abundar a sua graça sobre nós, a fim de que superabundemos em boa obra. Essa graça teremos sempre, em tudo, toda a suficiência. Toda a suficiência. O Senhor conhece os nossos limites, lembra? Nossos muros estão continuamente perante Deus.
E para suprir onde os nossos limites não chegam, a graça de Deus nos dá tudo o que precisamos para a boa obra. Vivamos conforme a medida repartida por Cristo. E é essa parte que o inimigo das nossas almas mais tenta distorcer. Não nos leva a estarmos satisfeitos com a medida que Cristo nos concedeu. Sempre nos leva a olhar aquilo que o irmão da direita ou da esquerda tem. E quando passamos a fazer isso, quando caímos nesse engano, é quando começamos a derrocada na nossa vida. Por isso devemos entender e aprender a viver na suficiência de Deus. Há um versículo que diz, 2 Coríntios capítulo 1, verso de número 20. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, nele quem? Jesus Cristo. E por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Amém? Então todas as promessas quanto há. Então o que a Bíblia diz que eu tenho, que a palavra de Deus diz que eu sou, que a palavra de Deus diz que eu posso fazer em Cristo Jesus, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Por intermédio da igreja em Cristo Jesus, o nome de Deus é glorificado. Por isso Cristo nos manda olhar para os lírios e pássaros e nos faz lembrar o valor que temos. Deus não nos chamou para uma vida de miséria. Porém, falsos mestres distorcem algumas verdades bíblicas, levando os nécios a adorarem Mamon, pensando que estão adorando a Deus. Por isso devemos aprender a depender da suficiência de Deus. Deus nos dá tudo o que precisamos para ministrar a boa obra, mas Ele não nos dá nada para ministrar ao nosso orgulho. Então lembra de quando a palavra de Deus diz que Deus conhece os nossos muros, Deus conhece os nossos limites, Deus sabe quem realmente somos, Deus nos tem na palma da mão gravado, então em todo o tempo Ele nos examina e nos esquadrinha. Lembra, igreja, Deus vai suprir aquilo que precisamos na medida certa, para não permitir o orgulho crescer em nosso coração. E quando aprendemos a depender de Deus, vamos orar que nem Davi. Não lembro de Davi brigando com Saul, não lembro de Davi brigando com Absalão, não lembro de Davi brigando para sustentar o reino, porque se foi Deus quem prometeu, é Deus quem garante. O que eu lembro de Davi pelejando era em oração para que Deus não tirasse dele o Espírito Santo. Podia tirar tudo, menos o Espírito Santo. Se a coroa saísse da cabeça de Davi, Davi ia voltar para trás da manada. Não tinha problema algum. O único problema era tirar o Espírito Santo de Deus. E como é na nossa vida? Qual é o propósito da nossa vida? Qual é a nossa busca nessa terra de viventes? É coroa sobre a cabeça ou é espírito no coração? É coroa sobre a cabeça ou é espírito no coração? O Espírito de Deus nos suprirá em tudo para ministrarmos a boa obra. Não para ficarmos ociosos, não, mas para ministrarmos a boa obra. Mas olha só, igreja, há promessas gloriosas da parte de Deus, mas Deus vai nos tratar. Olha o que diz Miqueias capítulo 4, verso de número 4. Mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Glórias a Deus. Quando aprendemos a depender da suficiência de Deus e entendemos que a graça de Deus nos basta, estaremos sentados debaixo da videira. E quando estamos debaixo da videira, sabemos que o fruto da videira é o vinho novo. Então, em outras palavras, estamos debaixo do sangue de Cristo, lavados e remidos do sangue do Cordeiro. A palavra de Deus vai dizer que estaremos sentados debaixo da figueira. Não estaremos no meio da figueira ou fazendo das suas folhas vestimenta, mas estaremos provando das maravilhas de Deus já nessa terra de viventes. Porque existia figueira no paraíso.
E quando assim dependemos, não nos atemorizaremos com nada. Não haverá espanto, não haverá nada que nos roube a nossa paz, porque Deus dá uma paz que o mundo não vou-la dar. Se Deus disse, Deus há de cumprir. O Espírito Santo de Deus usa o profeta Miqueias para entregar essa preciosa promessa a tempos futuros. Promessa essa que já tinha sido experimentada pelo povo de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Reis, capítulo 4, verso de número 25. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Glórias a Deus. Então, se a graça de Deus nos é suficiente em tudo, sempre, em todo o tempo, para superabundarmos em boa obra, e a palavra de Deus em Miqueias promete à igreja que viveremos as mesmas coisas que o povo viveu no tempo de Salomão, qual foi a obra de Salomão? Qual foi a obra de Salomão que Deus se agradou? Qual foi a obra de Salomão que Deus o honrou? Glórias a Deus. Mas para chegar a esse nível de suficiência, houve um longo período em que Deus provou, tratou, moldou o seu povo. E hoje, igreja, vamos falar um pouco acerca desse processo. Salomão, ele edificou uma casa para Deus. Salomão, ele edificou uma casa para Deus. Ele cumpriu aquilo que está escrito em Ageu capítulo 1, verso de número 4, onde a palavra de Deus diz: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto a casa fica deserta. A casa de Deus, em outras traduções vai dizer fica deserta. É tempo. Quando o povo estava edificando a sua própria casa e a casa de Deus estava deserta, o povo ajuntava em saquitel furado. Mas note que Salomão, a gente vai chegar aqui, mas a obra de Salomão primeiro foi, passado 4 anos, colocada a casa em ordem, feito o levantamento de tudo o que tinha e de tudo o que precisava, Salomão dedicou 7 anos da sua vida, antes de edificar a casa, antes de edificar cidades, antes de edificar o reino, ele foi edificar a casa de Deus. Glórias a Deus. Mas até chegar a esse processo, houve um período em que o povo saiu do Egito para chegar em Canaã. Houve um período em que em Canaã o povo teve que lutar, batalhar, combater o bom combate, e Deus supriu. Houve um período em que depois de Deus ter dado paz ao povo, o povo pôde edificar a casa. Esse período poderia ter sido tão curto, mas tão curto, mas tão curto. Se o povo aprendesse a depender da suficiência de Deus, não seria 40 anos no deserto. Houve um propósito de 40 anos no deserto. Deus estava tratando, Deus estava moldando, Deus estava cuidando para que a graça de Deus fosse o suficiente e o povo não pisasse na graça. Depois que o povo adentrou ali na terra prometida, o povo adentrou em Canaã, houve um tempo em que o povo gastou para expulsar os povos inimigos que estavam ali. Era uma terra prometida por Deus. Com base em tudo que a Bíblia nos ensina, não era necessário o tempo gasto, mas só foi permitido esse tempo para que o povo fosse tratado. Então, igreja, a palavra de Deus na noite de hoje é: quanto tempo vamos precisar ou vamos entregar para Deus nos moldar, nos tratar e nos conduzir para vivermos seguro, tranquilo, em paz, embaixo da videira, embaixo da figueira? Glórias a Deus. Vamos lá. Uma vez que Deus nos liberta da escravidão do pecado, somos provados no deserto. Até sermos aptos a edificar uma casa de Deus, Deus vai nos tirar do pecado, vai nos tirar do Egito e vai nos levar para o deserto. Deserto é necessário. Olha o que o Deuteronômio nos diz, capítulo de número 8, versos de número 2 ao 4. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava em teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem
teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Glórias a Deus. Deserto, igreja, é o período em que Deus nos prova o que realmente somos. É o período em que Deus nos mostra aquilo que realmente somos. E no diagnóstico de Deus, somos miseráveis, pobres, cego e nu. E se o homem não entender que é um miserável, pobre, cego e nu, que não tem força nenhuma, ele nunca vai aprender a depender da suficiência de Deus. Enquanto o homem tiver orgulho e achar que pode um pouco mais, a suficiência de Deus não lhe basta, a graça de Deus não lhe basta. Mas quando o homem entende no deserto o seu real significado, a graça de Deus basta. Olha o que Deus diz: te levei para o deserto, te fiz passar fome, te sustentei com maná, te provei o que havia no teu coração. No deserto, não somente eu que sondo e esquadrinho te conheço, porque Deus já sabia de todas as coisas, mas tu também tens a oportunidade de te conhecer. Se Deus já sabe e conhece dos nossos limites, Deus também no deserto nos mostra quais são os nossos limites. Então o deserto não é necessário para que o poder de Deus, porque Deus pode todas as coisas, mas o deserto é necessário para que nós possamos aprender a depender do poder de Deus. Glórias a Deus. Esse é um período necessário. Também é um período para entendermos a graça que supre a suficiência. Não temos variedades de alimentos, porém o maná não falta. Não temos um vasto guarda-roupa a tiracolo, porém as vestes sobre o corpo não envelhecem. Temos uma força limitada, temos uma saúde limitada, mas os pés não se incham. Nada nos impede de trilhar o caminho que Deus propôs. Deus provê o sustento. E aqui entendemos também que o maná servia para o corpo, mas Jesus Cristo nos deixa claro, assim como o versículo também nos faz alusão, que o maná é a palavra de Deus. Ele supre o corpo e supre o espírito. Então não tem como a gente falar que a gente não sei falar, ou eu não conheço a Bíblia, ou eu não posso pregar. Se eu não posso pregar, porque eu não estou no deserto, porque eu não passei pelo período do deserto, porque eu não apanhei do maná e não me alimentei do maná. Se eu não posso pregar, foi porque no período de deserto eu não edifiquei um tabernáculo a Deus. Note que a casa, o templo foi edificado sobre o Monte Moriá, mas o tabernáculo foi edificado no deserto. Então começamos a edificar uma casa para Deus no meio do deserto. Glórias a Deus, aleluia. Esse período de deserto é um período necessário para entendermos e aceitarmos a dependência de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha porque o maná é tão importante e o processo envolvendo o maná nos fala muito. Êxodo capítulo 16, verso de número 14. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E no verso 21 vai dizer: eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. Glórias a Deus. Olha o processo do maná. Olha como Deus entrega o maná. O maná desce com o orvalho à noite, e pela manhãzinha, logo pela manhã, o maná está estendido sobre a terra, no lugar baixo. Sim, Deus entrega no lugar baixo, algo tão importante que desceu do céu, e ele é algo miúdo. A palavra de Deus, ela diz duas vezes, esta coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra.
Por 2 vezes a palavra de Deus enfatiza que é miúda. Então, para sair pela manhã, o povo deveria sair toda manhã para colher esse maná. Toda manhã o povo deveria sair para colher o maná, para que não viesse a passar fome. Cada um segundo o que poderia comer. Toda manhã, guarde isso, igreja. E por ser uma coisa miúda, a melhor posição para catar o maná era de joelho. Aleluias! Os irmãos estão entendendo a preciosidade do ensinamento do deserto e por que o deserto é necessário? Porque depender exclusivamente do maná é necessário. E se não desfrutarmos desse processo e entendermos que isso é a suficiência do amor de Deus, a graça de Deus provendo tudo o que precisamos, não vamos chegar à terra prometida, porque muitos tombaram e pereceram no deserto. Então hoje, igreja, o mesmo ensinamento fica todo dia, pela manhã, antes de mais nada, antes do sol se levantar, antes do suor cair sobre o rosto, antes da fadiga do trabalho, joelho no chão, boca no pó, joelho no chão, boca no pó, alimentando-se da palavra de Deus. Aleluias. E aqueles que não fazem isso, passam fome, porque o sol vai se erguer, o sol vai se esquentar, o calor vai derreter. E nesse tempo de ai daquele que não aprendeu a se ajoelhar e se humilhar diante de Deus. O maná era a suficiência de Deus, provendo o que o povo precisa. Esta coisa miúda e redonda deve ser colhida pela manhã, antes do sol se esquentar. E de tão miúda que era de fato estar sobre a terra, a melhor posição para a colheita, como falamos, é de joelho. Aí você vai entender, muito tempo depois, como isso não ficou preso no deserto. Muito tempo depois, um profeta de Deus, um salmista, no Salmo 119, declarou, ele aprendeu o período de deserto. Olha o que ele declara, Salmo 119, 147. Antecipei-me a alva da manhã e clamei. Clamai de joelho, glórias a Deus. Esperei na tua palavra, aleluias. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então logo pela manhã anteciparei a alva, anteciparei o calor do sol, anteciparei, me colocarei de joelho, eu clamarei e esperarei na tua palavra. O que tu mandas eu farei, acreditando que a tua graça me é suficiente. Aleluias. Os meus olhos anteciparam minhas vigílias à noite para meditar na tua palavra. Glórias a Deus. Aleluias. Olha o que Provérbios capítulo 8 verso 17 diz: eu amo os que me amam. E como demonstramos o amor de Deus? Porque o amor pode ser provado. E os que cedo me buscarem me acharão. Então o deserto nos mostra a provisão de Deus. O deserto nos mostra a importância do maná. O deserto nos cria em nós um hábito santo de buscar a Deus e depender de Deus em todo o tempo. Aqueles que passaram pelo deserto e tiraram um bom proveito e entenderam a graça de Deus que basta, Deus pode colocar sobre o muito, porque sobre o pouco foi fiel. Mas aquele que sobre o pouco não é fiel, Deus não colocará sobre o muito. Ainda que alcance o muito, quem colocou foi outra pessoa, foi outro Espírito e não o Espírito Santo de Deus. Aleluias, glórias a Deus. A graça de Deus supre o suficiente, mas o povo deve trabalhar. E se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Por isso que vai falar: os que cedo me buscam me acharão. E os meus olhos anteciparam a vigília para meditar na tua palavra. Olha o que Números capítulo 11, versos de número 8 diz: espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, e num graal o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolo, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Glórias a Deus. Muitas das vezes olhamos para o maná e vemos somente
O físico Deus supre, mas olha o quanto Deus está falando no espiritual, o quanto a unção de Deus nos supre para a obra. Devemos aprender a sair de manhã, a nos ajoelhar, a colher da palavra de Deus, a nos alimentar do maná, mas esse maná também deve ser moído, esse maná também deve ser pisado, esse maná também deve ser cozido, esse maná também deve ser trabalhado. E quando trabalhamos, e aí é onde entra o boi que rumina, quando aprendemos a moer, a ruminar e a meditar na palavra de Deus, essa palavra, esse maná tem um sabor de azeite fresco, e já aprendemos que o azeite arremete à unção do Espírito. Está vendo por que todos nós que passamos pelo deserto somos aptos a fazer a obra de Deus? Somos aptos a ir pregar o evangelho e fazer discípulo? Como não tem desculpa para não fazer a obra de Deus? É Deus quem supre, então somente devemos trabalhar. Deus requer uma ação de nós: saia, colha, faça a tua parte. O mais é Deus que coloca, não devemos nos atemorizar. No tempo necessário é Deus quem colocará a palavra na boca, mas devemos ter o hábito de colher o maná pela manhã. Devemos ter intimidade com a palavra de Deus. Devemos meditar, ruminar, preparar, nos preparar sim, trabalhar, para que a unção do Espírito venha nos proporcionar toda a suficiência para que venhamos superabundar na boa obra de Deus. Não existe ninguém, igreja, ninguém que responde a Deus, eis-me aqui, que não está apto, porque essa capacidade não vem do homem. Quando a capacidade começa a vir do homem, o maná estraga, porque o homem começa a guardar o maná de um dia para o outro, e esse maná de um dia para o outro começa a criar bicho, e o bicho do orgulho, aí apodrece e não serve para alimento. É isso que devemos entender. Mas se a cada manhã sairmos para buscar, Ele supre. E aquele que pouco colhe, eu sei ler pouco, eu tenho pouca leitura, aquele que pouco colhe, não falta. Eu leio muito, eu tenho o hábito de ler muito, eu consigo ler e meditar. Aquele que muito colhe, não sobra. Não há espaço para timidez, assim como não há espaço para orgulho. Eu leio pouco, não falta. Eu leio muito, não sobra. Todos, na justa medida, Deus supre em toda a suficiência. Glórias a Deus. Após esse período de deserto, quando entendemos o período de deserto, a depender exclusivamente daquilo que Deus nos coloca, daquilo que Deus nos proporciona, estamos aptos a entrar na Terra Santa. Para esse povo demorou 40 anos, porque Deus queria tratar com esse povo, queria moldar esse povo, queria mostrar como eles deveriam depender do maná de Deus, da palavra de Deus, porque o povo se atemorizava diante de gigantes. Era gigantes que deveriam combater, era gigantes que deveriam combater. Olhando nós para ele, parecemos gafanhoto, mas gafanhoto é um dos animais sábios. O gigante arrogante e aquele que se exalta, Deus humilha, mas aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, ao seu tempo Deus exalta. Então Deus queria tratar, usar um povo que era pequeno aos olhos daquele gigante, um povo que era louco aos olhos da sabedoria do mundo, para mostrar e manifestar o seu poder e a glória da tua sabedoria. Então é só nós respondermos: eis-me aqui, ó Pai, usa-me a mim. E devemos ser sacerdotes em todos os lugares que Deus nos colocar, no nosso lar, na casa de oração, na roda de amigos, no trabalho. Tudo façamos para a glória de Deus. Glórias a Deus. Após esse período de tratamento, aos que aprendem a depender da suficiência de Deus, segue-se o período de conquistas das promessas. Esse é um novo estágio que só desfruta aqueles que aprenderam a depender da suficiência de Deus. E olha só os níveis de promessa. Josué, capítulo de número 24, versos de número 13 e 14. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais além do rio e do Egito, e serve ao Senhor. Glórias a Deus. Note que agora, depois que aprendemos a depender da suficiência de Deus,
Quando Deus sempre está nos concedendo a justa medida, Deus nos manda combater o bom combate. E para combater o bom combate, alcançamos a promessa, a terra prometida. E nessa terra prometida vamos ter que combater contra a carne, contra sangue, não, contra principados, contra a potestade, contra hostes malignas no reino espiritual. Por isso precisamos ter toda a armadura de Deus. Por isso não podemos nos acovardar. Por isso Gideão gritou: quem for tímido e covarde, volte. Vá ser tratado novamente no deserto. Vai entender que a coluna de nuvem não falta, a coluna de fogo não falta, o maná não falta, as vestes não rasgam. E depois volte e desfrute das promessas de Deus. E comece a guerrear e combater o bom combate. Glórias a Deus. Olha só o que Deus manda para desfrutarmos disso. Temei ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade. Há muitos, igreja, que não vem provando da terra prometida, que está se demorando tempo demais no deserto, porque não aprendeu a servir a Deus. Serve ao próprio ventre, tem saudade dos pepinos e das cebolas do Egito, sente fastio pelo maná, mas não serve a Deus com sinceridade e com verdade. São aqueles que eregem bezerros de ouro dos seus enfeites, dos seus brincos, das suas pulseiras, eregem deuses falsos e servem eles, como os pais fizeram no Egito, no tempo de pecado. Então nem tudo o que fazia lá atrás era pecado, quando Deus nos manda a nascermos de novo. Então que tipo de igreja vamos ser? Serve ao Senhor, igreja. E quando servirmos a Deus, olha só o que Deus nos dá terra em que não trabalhamos, nos concede casas, cidades a qual não edificamos, habitamos e comemos em vias a qual não plantamos. O ímpio junta para dar para o justo. Aleluia! E essa é uma promessa de Deus. Mas muitos querem pular o período de deserto. No momento de aprender a depender de Deus, deixa eu ficar aqui quietinho, deixa Deus me tratar. Não, metem os pés pelas mãos, querem antecipar e passar na frente de Deus. E quando entra, porque na frente do Senhor vai a peste, mas nas pisaduras do Senhor somos sarados. A peste de Deus vai na frente destruindo os inimigos de Deus, e as ovelhas de Deus vêm atrás andando nas pisaduras do Senhor. Aqueles que estão na frente são desgraçados, mas aqueles que estão atrás provam da graça suficiente. Aonde vamos andar? Vamos tentar passar na frente do Senhor? Misericórdia. Se no deserto a suficiência de Deus trata conosco no particular, nos ensinando a depender exclusivamente de Deus, aqui a graça suficiente nos usa para tratar com o meio a qual fomos inseridos. Abra tua boca, profetiza, vá e prega o evangelho em todo o tempo e fora do tempo. Fale de Deus. Olha o que Salmos capítulo 37 diz: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Se eu sou alguém que me deixo impressionar pela riqueza de empresários, Deus não me permitirá habitar no meio de empresários, porque eu não terei coragem de falar para a palavra de Deus. Se eu sou daquele que faço acepção de pessoas e olho para o anel ou para a vestimenta daqueles que entram na minha presença, Deus não me permitirá ouvir preciosas promessas de servos humildes. Que tipo de pessoa eu sou? Aquele que olha como está o mundo, ou aquele que sempre olhando para cima e vivendo da dependência de Deus, Deus supre as demais coisas. Igreja, novamente, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então note, igreja, que quando aprendemos a viver da suficiência de Deus, Deus nos coloca em lugares que não edificamos, mas porque Deus quer. Isso tudo é graça suficiente de Deus. Ele sempre vai prover o suficiente para aqueles que respondem: eis-me aqui, envia-me a mim.
Glórias a Deus. Já no deserto, Deus ordena o povo a construir um tabernáculo, segundo o modelo apresentado no céu. Enquanto estamos buscando as coisas de cima, Deus supre o necessário aqui na terra. Glórias a Deus. Agora volta a Salomão, a obra de Salomão. Ouvimos muito acerca da prosperidade nos dias de Salomão. Muitos falam sobre a prosperidade nos dias de Salomão. Porém, o que poucos falam é que antes de qualquer obra, Salomão dedicou todo o tempo, foco e recursos na edificação da casa de oração, o templo de Deus. Porque foi Deus quem disse: a minha casa será chamada casa de oração. Então, antes de Salomão ir fazer faculdade, antes de Salomão buscar um emprego melhor e se aventurar no emprego melhor, antes de Salomão buscar qualquer coisa, Salomão foi edificar o templo de Deus. O templo, o foco, o recurso que Salomão tinha, ele usou para edificação do templo de Deus. E é isso que devemos ter em mente, igreja. Nós ouvimos aí a teologia da prosperidade falar muito sobre a riqueza e a prosperidade, tanto de Salomão quanto do povo no tempo de Salomão. A palavra de Deus vai dizer em 2 Crônicas 1:5: e fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém como pedras, e cedros em tanta abundância como figueiras bravas que há nas campinas. Olha 1 Reis 10:21, a parte B: não havia neles pratas. Não havia neles pratas, porque nos dias de Salomão não tinha valor algum. A prata no tempo de Salomão não tinha valor algum. Por quê? Porque Salomão era filho de Davi. Salomão aprendeu de Davi a depender de Deus. E quando Deus ofereceu a Salomão, fez uma oferta para Salomão pedir qualquer coisa, qual foi o pedido de Salomão? Sabedoria, conhecimento, inteligência. E antes de qualquer outra coisa, antes de edificar qualquer outra coisa, com tudo aquilo que Deus proporcionou a Salomão, o que Salomão fez? Foi edificar o templo, a casa de Deus. Olha 2 Crônicas capítulo 3, versos de número 1 e 2. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no 2º mês, no 2º dia, no ano 4º do seu reinado. Glórias a Deus. 1 Reis 6, capítulo 11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, estava na obra, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando nele, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e acabou. Glórias a Deus. Os irmãos conseguem entender a importância de colocar Deus em primeiro lugar? Tudo que Deus nos entrega é primeiro para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A gente vê sim ímpios prosperando nessa terra de viventes, ou pessoas que não têm um compromisso ao qual deveria ter com Deus, prosperando nessa terra de viventes. Mas irmãos, lembra qual foi a oferta de Satanás a Jesus? Se Jesus tão somente se prostrasse e o adorasse? Não se surpreenda com a riqueza de quem está do lado A ou B. Não olhe para o lado. Como sempre nos foi ensinado desde o começo, olhe para o Filho, creia nele, dependa dele, viva por ele e para ele, que aí Deus vai nos fazer habitar seguro, em paz. Nada poderá nos abalar, nada poderá nos amedrontar, nada poderá nos tirar, nos derrubar da posição a qual o Senhor nos ergueu. Quando aprendemos a viver da dependência e da suficiência de Deus, e entendendo que a graça de Deus nos basta, igreja, nós provamos aquilo que o mundo não pode provar. Porque o mundo tem preocupação com aquilo que possui, e quanto mais tem, mais preocupação tem
de perder, mais medo tem de perder. Mas aquele que ganhou aquilo que possui das mãos do Senhor, sabe que quem o prometeu garante, que quem o deu confirma, e das mãos de Deus ninguém pode tomar. 7 anos Salomão dedicou e edificou a casa de Deus. Tempo de exclusividade, tempo de dedicação, tempo a qual ele buscou fazer e superabundar na boa obra. E depois de tudo isso, as demais coisas o alcançaram. Depois de tudo isso, desses 7 anos, a palavra de Deus vai dizer que primeiro ele edificou 7 anos a casa de Deus, depois foi mais 13 anos para edificar o seu palácio. Aí poderíamos falar, mas pastor, ele dedicou quase o dobro de tempo para edificar o seu palácio. Deus não está se importando com quantidade, Deus está se importando com qualidade. Novamente, é a primícia que Deus quer. Novamente, Deus vai provar aquilo que está no nosso coração. E Deus está se importando com a qualidade. E quando dedicamos a Deus um tempo de qualidade, o honrando nessa terra de vivente, eis que o Senhor nos honra e também nos concede tempo para desfrutarmos do melhor dessa terra. Se primeiro tão somente como aquela viúva de Serepta fez, fizermos o bolo e servirmos ao profeta, ao homem que representava a Deus, a farinha não falta, o azeite não falta, a fome não chega. Glórias a Deus, as bênçãos correm atrás, as bênçãos acompanham. Mas igreja, se aprendermos a correr atrás das bênçãos, nunca vamos alcançá-la. Mas se descansarmos no colo do Senhor, as bênçãos vão nos alcançar. Amém, igreja? Então descanse nessa palavra. Entenda que sempre Deus vai proporcionar tudo o que precisamos na suficiência. Não é para sobrar, não é para faltar, é na suficiência. É a suficiência de pão, é a suficiência de vestimenta, tanto no físico quanto no espiritual. É vestes para o corpo e é vestes alvas para o espírito. Glórias a Deus. É alimento para o ventre, mas é alimento para a alma. É saúde para o corpo, mas é saúde para a igreja exercer a boa obra. Então, dependendo da graça de Deus, que possamos edificar tabernáculos, que possamos adentrar a terra prometida, e quando o Senhor nos mandar, que possamos edificar o templo de Deus. E depois é só descansar. Depois sim, podemos assentar debaixo da videira. Depois sim, poderemos assentar debaixo da figueira. Mas antes de tudo, dependa da suficiência de Deus. Aprendemos que o Salmo 119, ele declara: antecipei-me a alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra. Aí Provérbios, que foi escrito pelo filho de Davi, por Salomão, Deus, o Espírito Santo, usa ele para falar: eu amo os que me amam, os que cedo me buscarem me acharão. Então note que as pessoas que deu valor ao tratamento de Deus no deserto, eles aprenderam a buscar o maná e a depender somente da graça de Deus. Por isso que o Provérbios capítulo 30, olha que palavra poderosa, e essa deve ser a nossa oração, para que Deus venha tratar no nosso orgulho, com o nosso orgulho, e não permitir com que o maná de Deus venha apodrecer na nossa tenda. E o maná apodrece quando distorcemos a palavra de Deus. Olha o que diz Provérbios capítulo 30, versos de número 7 em diante: 2 coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negues. Glórias a Deus. E diga: quem é o Senhor? Então a riqueza, quando aprendemos a ter demais e o orgulho sobe o coração, a obra que o homem vai realizar vai ser negar a Deus, olhar e falar: quem é o Senhor? Por isso que a nossa oração cotidiana deve ser: o pão nosso de cada dia me dá hoje, me dê o suficiente para hoje. Ensina-me a depender da tua suficiência e não permita com que a mentira da traça, da ferrugem, da riqueza, onde a traça e a ferrugem corrói, venha tomar o meu foco, que é Deus. O sábio, ele continua, e essa é uma oração de um homem sábio: ou que
empobrecendo, não venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Não calunieis o servo diante do seu Senhor, para que não te amaldiçoes e fiques culpado. Então devemos entender, ó, do verso 7 ao verso 9, que porventura de farto não negues a Deus e diga quem é o Senhor, para que o orgulho da fartura de eu querer buscar além da suficiência de Deus venha dizer quem é o Senhor. Por isso são poucos os ricos que entram no reino de Deus, ou que empobrecendo, tendo falta, venha roubar, venha furtar, venha mentir, venha faltar com a palavra de Deus e não cumprir o propósito de Deus, e lançando mão do nome do Senhor. Igreja, e isso é muito importante, lançando mão do nome do Senhor. A igreja de Cristo nessa terra de viventes representa o nome de Deus. Deus nos usa para manifestar a sua glória, como já foi lido no versículo aqui. Porque em Deus temos todas as promessas. Em quem? Em Cristo Jesus. Porque por intermédio de nós o nome de Deus é glorificado. Deus nos usa para glorificar o seu nome. Por isso Deus não vai deixar faltar, vai suprir. Mas Deus não vai dar em excesso, para que o orgulho não venha crescer. Então aprendamos a viver da suficiência de Deus. Que aprendamos a orar. Eu não quero nada além da suficiência de Deus. Deus conhece o meu muro, Deus conhece o teu muro, Deus sabe dos nossos limites. Então Deus que esquadrinha o coração, Deus que prova o rim, venha dar somente o suficiente, e essa suficiência venha a nos bastar. Põe a mão no teu coração.